Você crê que o seu Deus, quando ele diz que ele livra, ele livra. Então os seus filhos estão guardados. Seu casamento está guardado. Ah, mas eu estou passando uma luta, uma tempestade. Calma, calma. Porque Jesus diz que tem jeito. Ele disse para Jairo assim, olha, tão somente creia, não temas. A menina estava morta já. Estava morta. Tão somente creia. E ele foi lá e ressuscitou a menina. Então, irmãos, se Jesus ressuscitou mortos, não existe nada mais que não tenha jeito na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças. Não existe. Porque a morte é o último inimigo a ser vencido, a Bíblia fala. Não existe inimigo maior que a morte. Porque morreu, acabou. Agora, se ainda há fôlego de vida, tem jeito. Tem jeito. Até para a morte tem jeito, né? As pessoas falam, para a morte não tem jeito. Tem jeito. Jesus não ressuscitou? Paulo não ressuscitou? Eutico, lá em Atos dos Apóstolos? Pedro não ressuscitou Dorcas no capítulo 9 de Atos? Estava morta. Mandaram chamar Pedro, ele estava passando por perto, ele orou, a mulher ressuscitou. Jesus disse assim para você, ó, aquele que crê fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Então, se você crê, meu irmão e minha irmã, não tem problema no seu casamento, não tem problema nas suas finanças, no seu trabalho, com seus filhos, não tem problema. Que Deus não resolva. Que Deus não resolva. Calma. Busque de Deus essa sabedoria. Eu não falei aqui do amor. O amor é o mais importante de tudo isso que eu estou falando. Porque a Bíblia fala que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor não arde em ciúme. O amor não se soberbece, não busca o seu próprio interesse, mas o interesse do outro. Então o amor transforma o ambiente. Através do amor você é promovido no seu trabalho. Por quê? As pessoas olham para você, veem que você tem sabedoria, veem que você tem força, tem disposição para o trabalho, e você tem amor, você sabe falar com o outro, você é paciente, você não busca o seu interesse, o interesse do outro. Alguém vai olhar para você e vai falar bem assim, olha, vamos promover esse cara. Porque esse cara, ele busca o crescimento da empresa. Ele busca o bem-estar do ambiente. Esse cara tem que estar liderando. O amor. O amor. E a santidade. A santidade, a pureza, irmão. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele é santo. Olha bem, Espírito Santo. Então, para o Espírito Santo atuar na minha vida, ele não pode ficar encontrando todo dia um coração sujo, um coração impuro, um coração maldoso, malicioso, um coração que está sempre suspeitando o mal. A Bíblia fala que o amor não suspeita mal, capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Então, se o Espírito Santo quer trabalhar na minha vida, ele quer me conduzir, ele quer me dar força, ele quer me dar alegria, mas toda vez que ele chega, ele vê um coração endurecido, um coração amargurado, um coração impuro, imoral, ele vai encontrar uma dificuldade e ele não vai poder atuar na minha vida. Então, por isso que a santificação é tão importante. Por isso que quando a gente fala aqui, irmãos, cuidado com o que você vê na internet. Eu não estou falando de coisas mais graves, não. Eu estou falando, às vezes, de uma série. Está escrito lá, 16 anos. Cuidado. 14 anos a gente tem que tomar cuidado. 12 anos. Imagina 16, 18 anos. O que você vai ver ali? E outra, se é uma série, você vai ver vários episódios, talvez temporadas. De que você está enchendo a sua mente? Você vai impedir o Espírito Santo de trabalhar. E eu não tenho dúvida, irmãos, porque nós estamos numa geração de tanta gente nova, com tanta tristeza, tanto medo, tanta insegurança. Por quê? Porque hoje a maldade está muito mais fácil de entrar no coração e na mente.
O celular, ele é muito bom porque ele agiliza a nossa vida, a gente resolve tantas coisas através do celular, mas também ele pode ser uma praga, uma doença na vida de uma pessoa. E como que a gente vence isso? A santificação. Eu preciso colocar regras na minha casa, no meu celular, o que eu vou assistir. E novamente vem. Isso depende de você. É claro que os pais colocam um limite nos filhos, mas os filhos devem ter sabedoria. Os adolescentes, os jovens, os adultos precisam ter sabedoria, porque, como eu disse aqui lá atrás, ninguém vai estar do seu lado para dizer assim, ó, não veja isso não, faça assim, faça assado, não. Você vai precisar ter essa sabedoria. É você que vai ter que ter essa força. É você que vai ter que ter essa fé. Ninguém vai ter fé por você. Irmãos, a gente aconselha, a gente ensina, a gente ora pelas pessoas, mas cada um de nós tem a sua responsabilidade. Cada um. O marido tem a sua, a esposa tem a sua, o filho tem a sua responsabilidade, cada um de nós, diante de Deus. Então, se a gente se une, um fortalece o outro, um aconselha o outro, um alegra, um ensina para o outro. Agora a gente também tem a nossa decisão. A gente tem a nossa decisão. Agora, se a nossa casa ficou tanto tempo sem receber o ensino, agora a gente vai ter um caminho a traçar para plantar esse ensino. Porque o que a gente está colhendo hoje foi aquilo que a gente plantou ou que a nossa família plantou ao longo dos anos passados. Ou aquilo que não foi plantado também, né? Não tem como eu colher uma coisa que eu não plantei, que eu deixei de plantar, ou que eu plantei errado. Então o que eu faço a partir de agora? Eu começo a plantar a partir daqui. E aí você não vai ver resultado tão rápido. Claro que não vai. Às vezes a gente tem muita pressa. Enquanto a gente não vê o resultado, a gente acha que não está funcionando. A gente acha que Deus não está fazendo. Claro que Ele está fazendo. Ele está tratando primeiro a mim, a minha perseverança. Ele está tratando primeiro a minha fé. Ele está tratando primeiro a minha coragem, o meu amor, para que a minha família, o meu trabalho, possa ser transformado ao passar dos anos. Uma pessoa, eu disse aqui, né, para ser promovida, muitas vezes não vai ser no primeiro ano que ela vai entrar no trabalho, não. Vai ser depois de 5, 10 anos, onde ela vai aprender a se relacionar com os colegas de trabalho, onde ela vai aprender a entender o que é importante na vida. E aí sim ela vai ser notada. É aquilo que ela plantou a vida toda, anos, que vai fazer com que agora ela tenha um ambiente que promova ela. José foi promovido a governador depois de quantos anos, irmãos? José foi vendido pelos irmãos com 16 anos. Ele foi se tornar governador com 30. Por quê? Ele tinha que amadurecer, virar homem. Para ser governador no Egito, para cuidar das finanças do Egito, ele tinha que ser homem. O que é ser homem? Saber falar não na hora certa, falar sim na hora certa. Tem que ser homem, tem que ter coragem, tem que ter força. E por isso José foi tão amassado. Saiba de uma coisa, para você ter essa fé, essa força e essa sabedoria que você precisa, você vai ter que ser amassado também. Somos amassados, irmãos, todos os dias. Agora, você tem que entender isso, saber o que Deus está trabalhando em você. Porque senão você vai ser amassado, e nunca vai aprender. Agora a gente tem que aprender, não. Eu estou adquirindo humildade. Sempre fui uma pessoa muito difícil. Uma pessoa muito dura, implacável. Então eu estou passando por lutas porque Deus está me amassando para eu ser um pouquinho mais manso, mais paciente, mais amoroso. E o contrário também. Às vezes sempre deixei todo mundo pisar em mim, nunca tomei uma decisão, nunca tomei uma atitude, nunca tive coragem para agir. Então eu tenho que ser mais amassado um pouquinho. Para quê? Para eu poder ficar um pouco mais insatisfeito também com a situação e tomar uma decisão, uma postura. Mas tem jeito. Eu creio que a oração, o aconselhamento,
Então o seu filho, o seu marido, a sua esposa, embora já sejam maduros, humanamente falando, já são adultos, a transformação entra no coração deles. Entra. Vamos orar, vamos pôr de pé. Vamos orar então pela nossa família agora, para o Espírito Santo transformar o coração da nossa família.